O mês do orgulho LGBT começou. É óbvio que a gente aqui no podcast do Mundo do Rô iria falar sobre isso. Até porque o Mundo do Rô é um ambiente onde todos são bem-vindos. Olá, habitantes, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Então vamos para discutir sobre a importância do mês do orgulho LGBT, ou o Pride Month. Vamos começar. Por que se existe um mês? Este mês ele foi atribuído a diversos momentos históricos, inclusive um dos principais, que foi nos Estados Unidos, neste mesmo mês. Ok, então o mês LGBT, né, o mês do orgulho, ele serve para a gente fazer uma análise, primeiro, histórica, de momentos e impactos que foram vividos e que foram importantes para decidir o que nós temos hoje ou para servir de pontapé inicial para as coisas que a gente tem hoje. Então, quando nós falamos sobre relembrar e reviver muito do que já aconteceu, é para a gente perceber quem foram as personalidades, o que foi vivido, o que se aconteceu, como que o governo se posicionou, como que a sociedade naquela época reagiu, é começar a perceber o ambiente histórico, cultural e social daquele instante e ver o quanto isso serviu de impacto na cultura. Por quê? Tudo isso que foi vivido gerou consequências, sejam boas ou ruins. Então, a partir do momento que nós conseguimos olhar para estes ambientes, nós conseguimos perceber o que foi movimentado e o quanto que isso ajudou para a gente ter o hoje, que é o segundo ponto do mês do orgulho. Além de perceber o que já passou, é ver o hoje, o que a gente já conquistou. Ou seja, no decorrer de todos esses anos de lutas, protestos, marchas e afins, perceber o que a gente já ganhou. Ou seja, há uns anos atrás, ser gay era ser crime. A gente ganhou isso em 100%? Não, ainda existe locais no mundo que ainda existe a criminalização de pessoas LGBTs. Mas não é mais a maioria. 2. Pessoas LGBTs hoje em dia podem casar, adotar, terem filhos e assim por diante. Na Constituição familiar. Há uns anos atrás isso não podia. Então é o ponto de vermos os avanços. A gente já ocupa diversos postos de trabalho, de política, de diversos âmbitos de cultura e tudo mais que não era permitido. Ou seja, já temos, não que seja muita, mas já temos alguma representatividade social e midiática de pessoas LGBTs. Ou seja, quando a gente para se comemorar o mês do orgulho, não é simplesmente focar em comemoração, no sentido de festas, parada gay, festivais, música, shows e afins, do mês de alegria, um mês colorido e tudo mais. Não. O mês do orgulho não é só isso. O mês do orgulho é para a gente olhar para o passado, ver o que já viveu, o que já sofreu, o que já aconteceu, o que já passou, quantas pessoas precisaram morrer, serem torturadas, presas, condenadas, expulsas, exiladas e mais um monte de coisa para que hoje a gente tivesse direitos adquiridos, para que hoje a gente tivesse direitos sociais que antes nos eram negados. Ou seja, a gente tem que fazer essa análise. É um mês de reflexão. É um mês de se conseguir ter consciência do que a gente já avançou enquanto sociedade. E depois disso é o terceiro ponto. Então, primeiro é olhar o passado, o segundo é olhar o que a gente já tem, e o terceiro é o que ainda precisa ser feito.
Nós já temos alguma representatividade política? Temos. Já temos deputados, já temos prefeitos, já temos ministros e diversos outros cargos políticos com pessoas LGBTs? Temos, mas ainda é pouco. Não é que a gente quer ocupar todos os cargos políticos ou que a gente quer governar o mundo inteiro. Antes fosse, mas não. O que se quer é que tenha-se direitos igualitários, mesmo que quem esteja lá no governo não seja uma pessoa LGBT, mas que ela leve e carregue os direitos que devem ser dados às pessoas LGBTs. Ou seja, muitas pessoas acreditam que quando a gente fala de representatividade, necessariamente tem que ser uma pessoa LGBT para estar lá naquele local. E não, nem sempre. Quando a gente fala de representatividade, é de pessoas que levam a bandeira, as causas, os propósitos, os ideais em favor da comunidade. Nós podemos utilizar como exemplo diversos cantores que durante muitos anos da sua carreira lutaram em favor da comunidade. Um grande exemplo mundial é a Madonna. A Madonna, desde lá de trás, bateu de frente da sociedade pelos direitos LGBTs. Ela bateu em protestos, seja em palco, seja em música, seja em clipe, seja onde for, defendendo a comunidade. E ela faz parte? Faz. Mas no começo da carreira, ela não fazia parte da comunidade, mas mesmo assim ela se posicionava. Ela brigava a favor da comunidade. Então, quando a gente fala de representatividade, não necessariamente tem que ser alguém que é da comunidade, que faz parte. Se for, melhor. Mas só da pessoa levar os ideais, as bandeiras e as causas em favor da comunidade já é de grande valia. Mas ainda falta muita coisa. Ainda se falta, principalmente na área pública, muitas políticas públicas ainda falta muitas representatividades políticas, ainda falta muitas leis ainda para se garantir qualidade de vida a pessoas LGBTs. Ainda se falta muita coisa na área da saúde, na área da educação, ainda se falta passos e avanços para a comunidade em alguns aspectos sociais. Ainda se, ainda se precisa lutar muito, ainda se precisa movimentar muito. Ainda precisa da gente ainda ir na rua e fazer muito protesto, por quê? Porque muitas coisas ainda estão ocultas, veladas, escondidas, onde a sociedade ainda precisa de levar uns 3 tapas na cara e, olha, vamos lá, não é assim que funciona. Por que que a gente fala isso? Porque a gente tem tido avanços em alguns ambientes mundiais, de retrocessos. Por exemplo, a Hungria. A Hungria é um país que tem tido vários avanços, contra coisas que já foram conquistadas. Um outro exemplo é os Estados Unidos. Por conta daquela coisa do senhor laranja, que acha que o mundo é dele, muitas coisas foram modificadas, sendo que já tinham sido direitos adquiridos e conquistados há muitos anos. Ou seja, se a gente se acomoda, se a gente não protesta, se a gente não luta pelos direitos, as coisas vão voltando. As coisas vão retrocedendo. Por quê? Porque existe cada vez mais pessoas idiotas em governo, cada vez mais pessoas da extrema direita, que é por viés tradicional, que vai na contramão de tudo que já foi conquistado, que usa como base princípios que não faz sentido para a sociedade como um todo. Então, o mês do orgulho ele serve para isso, para a gente refletir, para a gente lutar, para a gente protestar e para a gente se organizar enquanto comunidade e entender que não é só no mês do orgulho que a gente tem que se posicionar. Entender que não é só no mês do orgulho que a gente tem que fazer campanha. Entender que empresas que só se pronunciam e só faz movimentação no mês do orgulho, isso chama-se pink money. Isso se chama lucro pelo marketing, lucro pela onda. É entender e ficar atento a quem só vem falar disso nessa época.
É perceber, pera, essa pessoa, ou esse político, ou essa empresa, ele só se posiciona nesse mês? Ele só fala alguma coisa só nessa época? Só agora? Por que no restante do ano não faz nada? É conseguir fazer uma análise social. É conseguir perceber o que a sociedade tem feito. Pera, essas pessoas que estavam até outro dia criticando por conta de um beijo gay na televisão, na novela, estão agora falando de pauta LGBT? Mas pera, como assim? Como que isso acontece? A pessoa de um mês para o outro ela muda de opinião? Não, não é assim. Então, o mês do orgulho ele serve para isso. Ele serve para a gente se alertar, se armar, se preparar enquanto comunidade para a gente conseguir continuar lutando sem esquecer do passado, sem esquecer dos avanços e manter o que a gente tem para conquistar novos locais sociais. É sobre isso e até um próximo episódio.